Graça e paz, irmãos e irmãs. Neste 20 de novembro, nós estamos celebrando, juntamente com toda a sociedade brasileira, o Dia Nacional da Consciência Negra. E nós queremos celebrar em unidade de propósito, relembrando este marco que é significativo da resistência negra à escravidão ao longo da história e a despeito de todos os reflexos econômicos e sociais. Ouviu-se um clamor que tomou corpo em nossa sociedade, envolvendo pessoas negras e pessoas não negras, envolvendo organizações da sociedade civil, igrejas, especialmente com este propósito de ter um dia para, de uma forma em unidade, denunciar o racismo histórico e estrutural da sociedade brasileira e que, de alguma forma, contou com a participação de homens e mulheres metodistas. A exemplo da herança wesleyana e a luta de John Wesley contra a escravidão e o tráfico de pessoas. E nessa celebração, nós também queremos anunciar, à luz da nossa fé em Cristo, o Deus que está entre nós, o Deus que nos constituiu em seu Evangelho, como pessoas humanas criadas à sua imagem e semelhança. E, portanto, todos somos filhos e filhas de Deus, amados e amadas, independentemente de nossa origem étnica, histórica e cultural. Também nessa celebração é um momento de luta. E nós lutamos com as armas da fé e do amor, que é fruto do Espírito Santo, contra todas as formas de discriminação pessoal, coletiva e estrutural que incide sobre a condição de pessoas como nós, com a sua origem afrodescendente, afro-brasileiros e brasileiras. E também neste ato de celebração nós convidamos a todos e a todas a cantar a vida e a alegria da liberdade que encontramos efetivamente em Cristo e das bênçãos que usufruímos junto às nossas comunidades de fé, celebrando comunitariamente, junto ao corpo de Cristo, a sua igreja. Sejam, pois, todos e todas bem-vindos a este momento e esperamos que ele seja bastante inspirador e motivador para a nossa caminhada cotidiana como discípulas e discípulos que nos caminhos da missão lutam contra todas as formas, lutam pelo fim do racismo e do preconceito. A palavra de Deus, que sempre é fonte da nossa inspiração, no Evangelho de João diz que no princípio era o Verbo, era a palavra, e o Verbo, a palavra, estava com Deus. E o Verbo, a palavra, era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele.
e a vida era a luz dos homens. Era a luz para todas as pessoas. E assim nós celebramos e oramos a este Deus, rogando que o Senhor nos abençoe a vida de cada irmão e irmã que faz parte dessa celebração, que participa dessa celebração. E que a tua boa mão, que gera vida e vida em abundância, que gera esperança e certeza, e que instituiu entre nós o ministério da reconciliação, que essa bênção nos acompanhe ao longo dessa celebração. Em nome de Jesus. Amém. Quando elevo os meus olhos e o meu clamor a ti, ó Pai, mesmo em pensamento, sei que ali tu estás. Quando abres os meus olhos para eu olhar ao redor, ali também tu estás. Quando elevo os meus olhos e o meu clamor a ti, ó Pai, mesmo em pensamento, sei que ali tu estás. E quando abres os meus olhos pra eu olhar ao redor, ali também tu estás. Feliz aquele que o encontra, que entrega o seu caminho ao Senhor, encontrará vida para sempre. Feliz aquele que o encontra, que vive no conselho do Senhor, encontrará vida para sempre. Transborda em mim, Senhor, transborda em mim do seu amor. És Deus de perto, também de longe, que alcança todos com seu grande amor. Transborda em mim, Senhor, transborda em mim do seu amor, que ao fazermos tão diferentes, a sua criatividade revelou. Transborda em mim, Senhor, transborda em mim do seu amor. Do barro todos nós fomos formados, somos iguais diante do Pai, eu e você e eu, de qualquer raça, qualquer cor, somos iguais diante do Pai, eu e você e eu. Do barro todos nós fomos formados, somos iguais diante do Pai, eu e você e eu, de qualquer raça, qualquer cor, somos iguais diante do Pai, eu e você. Graça e paz, irmãos e irmãs, eu sou o pastor Oséias, pastor da Igreja Metodista em Bela Aurora, na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, 4ª região eclesiástica. E quero, nessa oportunidade,
com muita alegria, convidar você a um tempo de adoração. A palavra de Deus, no livro de Salmos, no capítulo de número 133, nos registra dizendo quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E essa palavra nos chama a atenção, pois nos leva a quebrar todo tipo de diferença, nos fazendo um perante o Senhor e perante também a sociedade. Sobretudo, quando estamos em união, estamos dispostos a nos ajudar. E o mesmo Salmo termina dizendo que ali, quando há união, quando não há diferença, quando todos se abraçam e todos se entendem como um, ali ordena o Senhor a sua bênção. E nessa oportunidade, chamo a sua atenção para você entenda que em meio às nossas diferenças, somos um no Senhor. Em meio àquilo que nos separa, podemos sermos mais abençoados perto daquilo que nos une. Porque quando estamos unidos, não há diferença. Quando estamos unidos, somos um. Quando estamos unidos, temos um propósito, uma visão, um sonho, uma iniciativa, um fazer. Sobretudo, somos abençoados em um só Senhor. Adorar a Deus está no sentido também não só de reconhecê-lo pelo que ele é, mas estar também dispostos a trabalhar, a fazer, a agir, a missionar, a servir a esse mesmo Deus, servindo o outro, servindo a outra, sobretudo no Senhor, com o Senhor e para o Senhor. E nós louvamos a Deus, dizendo, bom estarmos juntos, louvando a esse Deus. Bom estarmos juntos, servindo a esse Deus. Bom estarmos juntos, adorando esse Deus. Bom estarmos aqui, louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Que sejamos um no Senhor, um para o Senhor e sempre um com o outro, a fim de fazer que o preconceito seja algo anulado nas nossas vidas. Deus abençoe e Deus nos guarde. Deus amado, damos-vos graças pela oportunidade de estarmos nessa terra. Damos-vos graças por nosso corpo e a nossa mente. Damos-vos graças pelo dom da vida. Ó Senhor, abençoai o nosso corpo e a nossa alma e usai-os para os vossos objetivos. Que nós sejamos fortes hoje e que o nosso corpo e a nossa alma irradiem vosso amor. Que todas as impurezas sejam expulsas da nossa mente, do nosso coração e também do nosso corpo. E que cada célula do nosso ser se enche com a sua luz. Que nossos corpos e nossa mente sejam iluminados por vós e pelo bem do mundo todo. Amém.
Graça e paz, amados irmãos e irmãs, prosseguindo com o nosso tempo de confissão, com o nosso tempo, né, de arrependimento, de contrição diante do Senhor. Eu quero estar fazendo a leitura do Salmo 51, onde o salmista Davi, ele declara: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Davi também diz, meu irmão, minha irmã, no verso de número 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Quando Davi faz esta bela oração, ele faz essa oração buscando diante do Senhor o arrependimento dos seus pecados. E nós sabemos que quando falamos de pecados, existem muitos pecados que estão enraizados na estrutura, né, da sociedade, do indivíduo. E um dos pecados que tem estado realmente enraizado na estrutura da sociedade é o pecado do racismo. Tiago, ele diz para nós, em Tiago capítulo 2, versículo 1, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus, Senhor da glória, em acepção de pessoas. E o pecado do racismo é um pecado que promove justamente a acepção, a exclusão de pessoas por causa da cor da sua pele. E a palavra de Deus, ela nos mostra a necessidade de nós reconhecermos que muitas vezes erramos, pecamos, e muitas vezes erramos e pecamos, além de outros pecados mais, com o pecado da acepção de pessoas. E eu quero orar nesse momento, pedindo ao Senhor que o perdão de Deus possa alcançar os nossos corações e que nós possamos realmente acolher a todos, homens e mulheres, independente da sua cor, independente da sua raça. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo tão precioso que o Senhor nos tem reservado de estarmos, Pai, construindo essa comunhão, uma comunhão, ó Deus, na qual o Senhor Jesus mesmo já havia declarado, Deus amado, que nós precisamos amar ao Senhor acima de todas as coisas, mas amar também ao próximo como nosso semelhante. Pedimos, ó Deus amado, assim o perdão, porque muitas vezes temos pecado por palavras, atitudes, pensamentos, ações, reações. Muitas vezes temos pecado, Senhor, também por acepção, por podermos, ó Deus, fazer muitas vezes distinção, separação de pessoas, às vezes por causa da sua classe social, muitas vezes também por causa da sua cor da pele. Deus, nós confessamos diante do Senhor esse pecado, pedimos o perdão e que o Senhor possa nos ajudar a sermos um só povo, uma só família diante da tua presença. Nós te louvamos, nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. A Bíblia Sagrada fala sobre confessar pecados. E nós entendemos que o racismo é um pecado. Durante anos, cerca de 400 anos, aqui no Brasil esse pecado foi praticado e pessoas até hoje sofrem consequências desse pecado. Mas o Senhor chama ao arrependimento. O Senhor chama a vermos as pessoas à sua imagem e semelhança e que Ele não faz acepção de pessoas. O Senhor nos chama a vermos realmente como irmãos e andarmos juntos, visando o melhor uns dos outros, visando uma sociedade mais justa. Para isso, o Senhor nos chama. Que assim vivamos e confessemos naquilo que pecamos, naquilo que erramos, que confessamos, recebamos o perdão de Deus e vivamos juntos para uma sociedade justa e sem a prática do pecado do racismo. O Senhor nos abençoe. Graça e paz, irmãos e irmãs. Nessa tarde maravilhosa,
desse dia em que nós nos reunimos, coordenadores, coordenadoras de todas as pastorais, seguidores de Cristo, com consciência racial. Nós queremos deixar um texto que fala muito conosco. É a visão dos glorificados. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. É na certeza de que a salvação pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós temos estado na luta contra o pecado do racismo. E para lutar contra o pecado do racismo, nós, nessa celebração nacional, queremos confessar os nossos pecados e implorar ao nosso Deus que nos perdoe, se ainda não estamos fazendo como Ele deseja que seja feito. Ajuda-nos, Senhor. Dirige-nos, abençoa-nos. Faze com que nós possamos estar em todos os cantos, em todos os lugares, falando e fazendo a Tua vontade, na conscientização do povo e na propagação do Evangelho de Cristo, que é contra toda e qualquer forma de discriminação e preconceito. Nós sabemos disso, porque recebemos de Ti. A nossa amada Igreja Metodista tem nos ensinado. As pastorais têm estado alerta. E nós precisamos seguir nessa linha. Por isso estamos aqui. Unimos nossa voz, a voz de todos os irmãos e irmãs, para que possamos continuar nessa luta que não é minha, não é tua, mas que é nossa. Que o Senhor nos abençoe, porque nós sabemos que temos um Deus perdoador, que já nos perdoou. Em nome de Jesus. Amém. Quando elevo os meus olhos e o meu clamor a Ti, ó Pai, mesmo em pensamento, sei que ali Tu estás. Quando abres os meus olhos para eu olhar ao redor, ali também Tu estás. Quando elevo os meus olhos e o meu clamor a Ti, ó Pai, mesmo em pensamento, sei que ali Tu estás. E quando abres os meus olhos para eu olhar ao redor, ali também Tu estás. Feliz aquele que o encontra, que entrega o seu caminho ao Senhor, encontrará vida para sempre. Feliz aquele que o encontra, que vive no conselho do Senhor,
Deus de perto, também de longe, que alcança todos, seu grande amor transborda em mim, Senhor, transborda em mim do seu amor, que ao fazermos tão diferentes, a sua criatividade revelou, transborda em mim, Senhor, transborda em mim do seu amor, do barro todos nós fomos formados, somos iguais diante do Pai, eu e você, você e eu, de qualquer raça, qualquer cor, somos iguais diante do Pai, eu e você, você e eu, para todos nós somos formados, somos iguais diante do Pai, eu e você, você e eu, de qualquer raça, qualquer cor, somos iguais diante do Pai, eu e você. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço eu. Trazemos à consciência a negritude em sua potência, não aquela noção subjugada que cruelmente tenta destruir a nossa existência. Viva o 20 de novembro, Palmares torna-se casa comunitária da autêntica liberdade, da denúncia profética, do grito por emancipação. O mito de Zumbi é a reconstrução que nos leva ao ventre da Mãe África, de tantos de diversas famílias que vieram. Zumbi é sentimento de pertença histórica, cultural, étnica. Viva o 20 de novembro, pela ancestralidade africana dos antepassados, pelo espírito da vida que na Bíblia aproxima Filipe do superintendente dos tesouros da rainha Candace e estabelece com o eunuco uma nova aliança em Cristo. Neste histórico, temos a reconstrução da nossa real identidade. Somos filhas e filhas do Deus Emanuel, o grande eu sou.
A consciência da negritude afro-brasileira hoje nos constitui. Somos feitos à imagem do Criador, negras e negras livres, a formosura da semelhança do Criador. Vamos e andamos na certeza de que não estamos sós, na certeza de que a vida que pulsa negra é majestosa, na esperança que através da nossa voz proclamamos a igualdade e a libertação. Metodistas na missão combatem o racismo. 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 Nesse tempo de celebração e consciência, nesse tempo de reflexão e intercessão pelo povo negro brasileiro, nós convidamos você a ouvir o que Jesus tem a dizer para os negros do Brasil. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 10. As bem-aventuranças. Vendo ele as multidões, subiu à montanha. Ao assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e pôs-se a ensinar, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essas palavras de Jesus funcionam para a luta e para o movimento negro brasileiro como um combustível, como uma motivação fundamental para continuarmos a nossa luta pela igualdade racial e por liberdade plena. Então, o que diz os evangelhos de Jesus para os negros do Brasil? O Dia da Consciência Negra evoca a história de luta dos negros e negras na pessoa de Zumbi dos Palmares, na pessoa de sua companheira Dandara. Então, 20 de novembro é um feriado nacional pela Lei 2519, de 10 de novembro de 2011, e é celebrado em homenagem à morte de Zumbi dos Palmares, um dos principais líderes da resistência contra a escravidão no Brasil colonial. Zumbi dos Palmares liderou o Quilombo dos Palmares, uma comunidade de africanos escravizados que fugiram e se estabeleceram em Alagoas. Ele é considerado um símbolo da luta pela liberdade e pela igualdade racial. Poderíamos comparar Zumbi com um personagem muito caro na Bíblia, chamado Moisés. Moisés, o libertador africano que liderou o Quilombo de Gozen, uma comunidade de escravizados que fugiram na calada da noite para servir o Deus livre no deserto do Sinai. Ele é, por sua vez, uma chave teológico-histórica fundamental para pensar a liberdade e a igualdade racial também. Mas iremos falar de um outro Moisés, o Jesus Preto de Nazaré. Em primeiro lugar, nós nos revitalizaremos e nos fortaleceremos como movimento negro, como pastoral metodista de combate ao racismo nesse país, entendendo que manter a sede, manter a fome é fundamental para manter a resistência e alcançarmos a nossa meta. Importante lembrar que essa sede, essa fome, não é uma ganância de acumulação, não é a concentração de riqueza, não é a acumulação de capital e tampouco a dominação ou controle dos espaços, mas é a busca pela felicidade do outro, porque Mateus está nos convidando a pensar, a partir dos ditos de Jesus, de que há uma felicidade que é coletiva, há uma felicidade que precisa chegar nas favelas, há uma felicidade que precisa chegar nas casas, há uma felicidade que precisa dominar as ruas. O projeto de felicidade do Evangelho de Mateus é este: pensar na felicidade do outro,
pensar na felicidade de toda uma coletividade. Atenção, movimentos negros de todo o Brasil. Atenção, pastorais de todo o Brasil. É hora de manter a fome, é hora de manter a sede, é hora de crer que Jesus nos considera muito, nos chama de amigos, e ainda que sejamos perseguidos, devemos continuar a nossa luta em prol do reino de Deus. Chamado à consagração. Rogamos as bênçãos do Deus Altíssimo para nos consagrar para seus propósitos. Os fundamentos e propósitos que temos trabalhados são aqueles que o Senhor nos confiou. Propósito da transversalidade. Está relacionado à nossa noção de igreja como corpo vivo na perspectiva de 1 Coríntios 2, 12 e 25 a 27. Constituindo uma unidade, de modo que, se um membro sofre, todo o corpo sofre. Assim, o sofrimento de pessoas e etnias que sofrem todas as formas de racismo e de discriminação são alvo do compromisso e das ações de toda a Igreja, de cada um dos seus membros, bem como de todos os segmentos em nível local, distrital, regional, nacional, no enfrentamento dessas situações a partir da realidade. Propósito educativo. Está ligado às ações educativas relacionadas à questão racial, histórica, sociocultural e religiosa da população afrodescendente, bem como de reconhecimento do racismo estrutural e institucionalizado como mecanismo de silenciamento, perpetuação e dominação socio-racial. Como encontramos na carta do apóstolo Paulo em Gálatas 5, versículo 1, fomos todos e todas chamados por Cristo para a liberdade de filhas e filhos, irmãos e irmãs. Propósito missionário e evangélico. Está ligado à missão de Deus no mundo de estabelecer o seu reino, que significa o surgimento de um novo mundo, da nova vida, do perfeito amor, da justiça plena, da autêntica liberdade, da completa paz. Entendemos que a Igreja Metodista tem a missão de contribuir para a igualdade de oportunidade, equidade social e garantia de direitos para com a população negras, povos originários e segmentos desfavorecidos. Propósito proativo. Está ligado às ações práticas de apoio, parceria, solidariedade e amor em defesa de pessoas ou grupos afetados por condições de injustiça, violência, exclusão e afins, provocadas pelo racismo e preconceito racial, conforme os evangelhos registram na parábola do bom samaritano, contadas por Jesus, lembrando que o agir e o intervir a favor dos discriminados é prática de pessoas que amam ao próximo. Propósito cristocênico. Está ligado à experiência de fé em Jesus Cristo, que deu a sua vida para resgatar todas as pessoas e reconciliar a criação com seu Criador. Entendemos que é dever da Igreja Metodista trabalhar pela erradicação do racismo em nossa sociedade, considerando esta prática como pecado do ponto de vista bíblico-teológico e crime sob o ponto de vista de nossa Constituição e leis decorrentes. Estes princípios fundamentam um programa nacional antirracismo em suas ações. Nesse pedido de consagração, reafirmamos que a pastoral de combate ao racismo está aberta a todos os irmãos e irmãs que têm o primeiro mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, como ordenança fundamental
mas que entendem também, como nos ensinou Jesus, que o segundo mandamento é igual ao primeiro: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Entendendo que, como cristãos e metodistas, como podemos dizer que amamos a Deus que não vemos, se desvalorizamos o nosso próximo, o nosso irmão que está no nosso meio e o vemos? Na certeza que Deus é nosso refúgio e fortaleza, sigamos combatendo o racismo e a discriminação, pois mais da metade da população brasileira vive invisível aos olhos da sociedade. É necessário a consciência de todos e todas sobre a situação da vida da população negra. Há muito a ser feito. A igreja é fundamental para a mudança de paradigma. E agora, meus irmãos e irmãs, que a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo seja convosco e convosco permaneça em nossas lutas, agora e para todo sempre. Amém.